Oi, gente, bem-vindos ao nosso canal Esse Tal de Carbono. E eu tô aqui hoje para mais um podcast. Eu sou a Francine Tavares e hoje eu tô com o nosso convidado Vitor Alves. O Vitor mora aqui na Austrália e ele trabalha numa empresa que é uma das maiores empresas na área do setor imobiliário. O Vitor, ele é gerente de pesquisa estratégica da JLL e é economista, e ele vai explicar um pouco pra gente esse novo mundo, né, que a gente trata das questões do carbono no setor imobiliário. Sim. Então, Vitor, explica pra gente, para iniciar o nosso podcast, o que é, né, o carbono dentro do setor imobiliário. Assim, o setor imobiliário, ele tem uma emissão altíssima de carbono. 40% de todo o carbono emitido no mundo vem do setor imobiliário. Então, isso faz o setor ser chave para toda essa transição de sustentabilidade, né? A gente tem uma divisão da emissão. 29% vem das operações e 11% vem do que a gente chama de carbono incorporado, numa tentativa de tradução aqui. Ok. Então, nas operações, a gente está falando do aquecimento dos prédios, pode ser com gás ou eletricidade, resfriamento, elevadores, o lixo gerado... Ar-condicionado. Ar-condicionado, Tá. o lixo gerado nas operações do prédio, entre outros. E o incorporado, a gente está falando dos materiais usados para a construção daquele prédio. Então, a gente está falando do aço, do cimento, né? Então, tudo isso vai ser contabilizado nessas emissões. Esse é o carbono incorporado, então. Isso. Então, quando a empresa ela vai construir um prédio, ela pensa no carbono incorporado, que é os materiais que são utilizados e como existe um ciclo de saber quanto esses materiais emitem e não só na construção, mas também como eles foram feitos. É isso, Vitor? Exatamente. Então, assim, ele vai considerar desde a extração do minério de ferro, qual foi o processo para transformar o ferro em aço, o componente do cimento. Então, as empresas já estão desenvolvendo métodos no processamento do minério, no processamento para fazer o cimento em jeitos mais sustentáveis, que emita menos carbono, para daí no final, lá na ponta, na hora de construir, o prédio vai ter um carbono incorporado mais baixo do que o método tradicional. Então isso envolve toda uma cadeia, né, Vitor? Toda a cadeia. Então, assim, a gente vê já... então, pensando no setor imobiliário, que você tem muito... normalmente começa lá do investidor, daí você vai ter, de repente, fundos de investimento, daí você vai ter incorporadoras que vão trabalhar com esses fundos, você vai ter as empreiteiras, ou até uma construtora local, depois a construtora local vai ter outras empresas ainda menores contratadas, então tem toda essa cadeia que vai ser afetada com essas mudanças, né? Então, por exemplo, se a empresa lá da ponta, né, que hoje a gente vê, por exemplo, fundos de investimentos começando a querer reduzir o carbono, eles vão olhar para as incorporadoras, que vão olhar para as pequenas construtoras, que vão olhar para todos os fornecedores, tem a parte dos fornecedores também. Então, essa que é a cascatinha, né, do setor imobiliário. Interessante tu mencionar isso, porque eu sempre gosto de trazer um pouco para a prática de como acontece esse efeito dominó, né? De todos envolvidos e estarem presentes nessa redução do carbono. Então, me explica um pouco, assim, me dando algum caso que aconteceu de ter uma empresa que investe, a construtora, a pessoa que contrata outras pequenas empresas e como esse efeito cascata envolve desde do pequeno, que é o cara que tem uma construtora pequena, mas ele vai prestar serviço para uma empresa grande. Sim. E o que ele tem hoje que apresentar? Então, por exemplo, tem prédios sendo construídos até nesse momento em Brisbane, que existe uma incorporadora gigantesca, que é a Dexus. Ela está construindo
um prédio de escritórios, e ela, na verdade, todo o processo de redução de emissão começou na demolição de um prédio antigo que estava no terreno que eles querem utilizar, na reciclagem de todo esse material, que eles reciclaram 97% de todo o material daquele prédio antigo. E, de novo, eles vão ter os parceiros principais para a construção, mas eles também vão ter várias empresas locais que vão estar prestando vários tipos de serviço. É um investimento, agora eu não lembro o valor exato, mas em torno de 2 bilhões de dólares. Sim. E vai movimentar uma cadeia local de inteira, fornecedores, né? Porque entendi. a gente está falando de muito material, no processo de reciclagem, mais de uma empresa reciclando, até mesmo envolvida nesse processo todo. A gente está falando de empresas até voluntárias que vão receber aquele material para que eles possam reportar que foi reutilizado, né? Não foi descartado. Sim. Então, é realmente um processo que cada vez mais envolve vai vários envolver, agentes, né? Sim. Então, eu acho interessante, só para a gente comentar, sempre pensando também nas práticas do pequeno e do médio empreendedor, né? Então, eu tenho uma empresa de construção pequena, mas eu sou contratado por uma empresa grande para desenvolver um projeto junto com outras empresas construtoras pequenas. Eu tendo já uma visão, uma análise de quem está me fornecendo, o que eles estão me fornecendo, como é o trabalho de redução de carbono daquela empresa, ela já me ajuda a eu conseguir contratos de construção de prédios que tem essa pegada de vamos reduzir o carbono, né? Com certeza, e funciona para toda a parte, né? Seja meio ambiente, social ou governança. As grandes empresas, cada vez mais, elas têm políticas da empresa que elas vão procurar fornecedores, ou seja, o setor de compras, de contratos das empresas, vão procurar empresas que consigam demonstrar as iniciativas delas em respeito a essas áreas, certo, né? Certo. Como você sabe, acabou de entrar em vigor uma lei que para obrigatoriedade, né, das empresas reportarem em riscos relacionados com o clima. Então, isso já faz as empresas... Eu digo assim, empresas grandes elas já estavam trabalhando, já estavam esperando nisso. A gente já tem na Europa, né, Estados Unidos, e essas empresas globais já se antecipam, mas depois as empresas um pouco, né, menores, são grandes locais, já seguem. Por exemplo, a gente estava conversando também sobre o banco, né? A gente tem a maior instituição financeira da Austrália, que é uma das maiores, se não a maior empresa da Austrália, que é o Commonwealth Bank, ou seja, um banco, parando de financiar empresas que lidam com combustível fóssil, que não tenham um plano real de redução de emissão. Então, e daí, só para, né, pro público que de repente está no Brasil entender, combustível fóssil na Austrália não só na Austrália, né? Em vários países é um mercado gigantesco, mas na Austrália eu diria mais ainda, porque outra empresa gigantesca que é a BHP, que minera carvão, minério de ferro, entre outros. A gente tem a Santos, que é de gás. Essas empresas são gigantescas. Então, quando você tem um banco dizendo não vamos financiar as maiores empresas da Austrália se elas não se adequarem, isso mostra a dimensão e a seriedade que está sendo feito isso. E não só, né? Pelo que eu tenho lido em muitos artigos e já que a gente tem visto, o banco já está solicitando para qualquer um que pede financiamento mais informações do que antes pedia. Então, essas perguntas de relação ao carbono, de ESG, elas já estão envolvidas, porque a pessoa que o banco empresta dinheiro, ela é o Scope 3, né, do banco, né? Então, a gente até pode falar um pouco desses scopes, mas é por isso que aí entra o efeito cascata, né? É o que a gente estava comentando. Então, até aproveitando que você comentou dos escopos, acho que vale a pena a gente dar uma
uma pincelada ali, né? Então a gente tem, prédios. pensando no setor imobiliário, né? Escopo 1, 2 e 3. No 1 a gente está falando resfriamento, de novo, né? Operações do prédio, resfriamento, aquecimento. Ar-condicionado, caldeiras, essas coisas. refrigeradores. Daí você tem o escopo 2, que até tem é relacionado com algumas dessas coisas, que é da onde você compra a sua energia. Sim. E esse é outro assunto, né, aqui que está muito forte, da transição energética, mas, enfim, as empresas estão cada vez mais energia limpa. Tentando comprar energia limpa, exatamente. E daí o escopo 3, que daí tem... É a cadeia, exatamente. E daí, assim, acho que no escopo 3, dependendo do que a gente está olhando, por exemplo, daí volta para aquela questão do banco. Pô, o livro de empréstimos do banco, dependendo do que as empresas que eles estão emprestando estão fazendo, vai entrar no escopo 3, né? No meu emprego anterior, por exemplo, que era no fundo de investimento, a gente foi comprar um shopping, certo? Era um shopping que estava localizado, inclusive, perto de um rio. Isso já levantou questionamentos do banco em querer saber melhor sobre qual entra na seguradora, qual que é as garantias, o que a gente está fazendo para mitigar os riscos envolvidos com aquele rio e tudo mais. Então, os bancos cada vez mais... toda em volta, né? Não é só o local em si, exatamente. Até mesmo, por exemplo, a Transbordo do Rio, quantos dias vocês vão ficar sem operar? Quanto, né? Qual que vai ser o efeito disso, né? Então, com certeza, os bancos passam por tudo isso. Se tem contaminação do solo... naquela área, então eles estão já muito ligados nisso. Sim. E nessa aquisição teve outra coisa bem interessante que aconteceu, que foi como parte da estratégia de aquisição era reduzir a conta de luz. Como? Colocando painéis solares no teto do empreendimento, que daí reduziria a conta de luz, né? Ou seja, é uma mescla de sustentabilidade com estratégia financeira. E daí a gente foi para o banco e disse, olha, a gente está querendo fazer essa reforma e a gente quer que vocês financiem também. E daí o banco disse, então tudo bem, o que a gente vai fazer a gente vai ter um empréstimo diferente para esse projeto. E por ser um projeto considerado sustentável, então vocês estão mostrando que vão reduzir, vocês vão gerar energia sustentável, a gente consegue fazer cobrar menos juros e a gente vai ter uma margem diferencia para vocês, para esse projeto. Sim, Victor. Então, assim, cada vez mais, e daí isso é um exemplo de a gente está falando de alguns milhões de dólares aqui, né? Mas não é só mais nesse público que eles estão tendo atenção. Hoje em dia, até mesmo se você quiser fazer melhorias na sua casa, você vai ter uma outra conversa. Eu digo melhorias na casa relacionadas que eles chamam com até de sustentabilidade. green loans, né? São que os green os loans. Financiamentos verdes, né? Exatamente. Se tu mostra que tu quer botar painel solar, se tu tem toda uma política de mudança com a questão da água, né? Captação de água da chuva, o próprio projeto de lixo, né? Porque eu acho que é legal a gente falar um pouco dessa questão do operacional e do lixo, porque dentro de um prédio, e aí vamos voltar a todos os envolvidos, que é como esse lixo vai ser, né, colocado fora, né? Isso envolve... Engraçado, assim, que sim, é uma preocupação. Esses dias, por exemplo, eu levei para a empresa um pouco de lixo eletrônico que eu tinha em casa, eu estava guardando para me desfazer, e a minha empresa tem uma política de reciclagem de lixo eletrônico, que vão buscar o lixo eletrônico, e até a pessoa responsável por isso fez até uma brincadeira. Não, na verdade, até bom que você trouxe, que aumenta a reciclagem da empresa de lixo eletrônico. E a empresa está querendo mostrar isso, então, né? Claro, mas é legal, porque já os funcionários acabam sendo envolvidos com aquilo e acaba aumentando
o envolvimento Porque mesmo, faz né? As parte pessoas também da empresa linkar essa educação com aquele prédio, né, também. Então, o que envolve o operacional daquele prédio? Desligar os ar-condicionados quando não está na sala, apagar as luzes, né? Todo esse envolvimento tem tudo também a ver com redução Sim, de sim. emissões, né? Não, a educação dos funcionários e tudo mais vai ser essencial para, né, para frente, as empresas conseguirem atingir Eu acho que a esses gente targets, até comentou, porque eu e o Vitor, a gente fez um podcast em inglês, né? E a gente bateu muito nessa questão da educação, né, Vitor? Porque te lembra que a gente falou das imobiliárias? E é interessante tratar um pouco das imobiliárias, porque a gente falou como hoje, né, as imobiliárias vão ter que estar à frente dentro de educar os agentes também a entender sobre essas práticas, para quando alguém quiser comprar um imóvel, dizer, essa casa tem uma preocupação, ou você pode conseguir um financiamento relacionado a essa preocupação, e também a questão dos riscos daquela área, climáticos, né? Sim. Então traz um pouco pra gente essa questão, que eu acho que foi... Cada vez mais, de novo, quando a gente olha mudança climática e tudo mais, sim, tem riscos e parte dessas novas leis são para as empresas, na verdade, identificarem esses riscos e apresentarem para os investidores deles quais são os riscos que eles estão suscetíveis. Mas, sim, na hora de... Até no meu trabalho, né, em pesquisa, a gente está toda hora se atualizando para informar os agentes sobre as novas leis, as novas tendências. Então, recentemente, por exemplo, o governo australiano determinou que ele só vai alugar espaços que tenham certificações ambientais. Então, nos próximos anos, vai ser progressivo e cada vez vão ficando mais rigorosos até eles só ocuparem, ou praticamente só ocuparem, espaços muito sustentáveis, certo? O pessoal do governo vai ter que hoje buscar prédios que tenham essas certificações Essas certificações possam provar que não estão emitindo tanto carbono. Tá. Os agentes que trabalham com esses, né, que vão trabalhar com o governo, vão trabalhar com os donos de prédios, né, eles têm que saber muito bem isso para conseguir falar para o dono do prédio e explicar o porquê que eles precisam melhorar, reduzir o prédio deles. Eles precisam entender o requerimento de quem está alugando, né? Seja o governo ou seja empresas privadas, que elas também estão cada vez tendo mais atenção a isso. Sim. Ou seja, elas também estão procurando espaços que possam ajudar elas a reduzirem. Isso volta para o começo da nossa conversa. O setor imobiliário é responsável por 40% das emissões. Então, muito alto. E todas as empresas têm alguma coisa relacionada com o setor imobiliário. Com certeza. E acaba sendo uma solução relativamente fácil, né? Então, se 40% do total das emissões, não estou falando que seja a regra para todas as empresas, mas é uma coisa bem tangível, né? Bem objetiva que as empresas podem fazer. Vou me mudar para um escritório que tenha menos emissão. Vou procurar, hoje em dia, vou pôr minha fábrica num espaço que tenha bateria, que tenha painel solar, que vai reduzir minha emissão. Então, não os shoppings, né? A gente tem grandes supermercados tentando reduzir a emissão. E daí o que acontece? Mas isso é o grande supermercado. Tá, mas se você é uma lojinha pequenininha, você vai querer estar perto do grande ou você vai querer estar isolado, só você, porque você não liga para aquilo. Mas tudo o que move o mercado liga, mas você não quer ligar. Sim, né? sim. Então, assim, cada vez mais o mercado segue. Né? E isso é interessante porque quando as pessoas perguntam para mim, mas o pequeno e o médio não vai se afetar em partes? Porque duas coisas vão acontecer, que é esse efeito cascata. A gente está falando aqui de prédios, né? Então a gente está falando dessa visão desde aquela pessoa que fornece para o prédio o aço,
Ele Sim. vai ter que começar a entender que o aço dele, de onde está vindo, é um aço mais de material reciclável, como é que as emissões de carbono, até o cara que está lá recolhendo o lixo. Esse cara vai ter que também mostrar uma política de quantidade, para onde está indo, esse lixo está sendo reciclado, não está sendo? Sim, eu tenho outro caso bem interessante e é bem específico, né, do gerenciamento de propriedades, certo? A gente, enfim, tem um escritório num prédio em Brisbane, é um dos prédios que eu diria não seria os premium que eles falam, né? Mas é um prédio A-grade, ou seja, é um prédio bom. E o gerenciamento do prédio quer reduzir o lixo, porque os usuários estão pedindo, certo? Inclusive, a JLL pediu para que o lixo dela seja seja separado, né? Ou seja, tenha inclusive serviço de compostagem. Olha certo? só, que interessante. Só que o prédio tem várias pessoas que fazem a limpeza, recolhem o lixo, e essa pessoa não sabia, não entendia o conceito da compostagem e tudo mais. Ou seja, educação, exatamente. A JLL paga a mais por um serviço de compostagem, mas a pessoa do prédio não sabe, não entende, não está preparada para lidar com isso. Pô, eu vi, na verdade, foi curioso que foi na minha frente. A pessoa pegou o lixo da composteira, que até com saquinho feito de material para compostagem, jogou dentro do outro lixo, do lixo geral, e recolheu e levou embora. E daí a pessoa da JLL responsável por, no caso, e foi bem engraçado porque eu presenciei esse momento. Ela disse, por que você fez isso? E daí a moça, tô jogando fora. Ela disse, não, mas a gente paga mais para ter a compostagem, você tá jogando interessante dentro. Isso, Vitor. Então, legal, duas coisas que tu me trouxe, assim, mas daí, só antes de... E daí, assim, onde que tá falhando ali? Pô, as pessoas que estão recolhendo ali o lixo, elas precisam ser treinadas, não é culpa delas. Não, né? A gente não tem uma cultura de, preparar as pessoas para cria a política, como eu falo. Não, e assim, as empresas, elas estão falhando nisso, elas criam as políticas e não explicam. Aí não começa pela base, né? Então as pessoas não sabem. Não, e não é só a base, não. É tudo. Eles só jogam a política e falham na hora de treinar. Dois pontos aí que eu acho bem interessantes que a gente pode falar. Um é que você falou da empresa que está coletando, e não só coletando, né? Eu fico pensando, as próprias empresas de limpeza que prestam serviços terceirizados hoje vão precisar se preparar se querem ser empresas desses grandes players, né? Dessas grandes empresas que vão precisar agora com essa legislação. E a gente está dando exemplo de Austrália, mas a ideia aqui é mostrar que essa legislação, ela está indo para o Brasil. Ela vai, né? Como eu disse, isso viaja o mundo pelas grandes empresas. E, na verdade, aqui acontece, pelo menos, e acredito que muito em breve, se já não acontece no Brasil, vai acontecer, que você tem mais pressão de empresas, em algumas ocasiões, elas estão sendo mais rápidas do que a legislação. Então, eu mencionei a BHP, por exemplo, certo? A BHP, uma das maiores mineradoras do mundo, ela está se antecipando, ela já faz coisas que ela não precisa fazer porque alguém mandou. Mas ela já sabe. Mas ela já entendeu que se ela não fizer e se antecipar a transição, eles vão ficar para trás. É verdade. Então, por exemplo, eles acabaram ano passado ou no começo desse ano, venderam 2 das maiores minas de carvão deles aqui no nosso estado de Queensland. Sim. Por quê? Porque eles estão reinvestindo em mineração de... Limpa minérios, né? de minérios necessários para a transição energética. Então a gente está falando de cobre, por exemplo. Cobre, eles estão investindo muito em cobre, porque eles sabem, né? Então, assim, eu acho muito interessante essa avaliação, e até para quem é um pouco mais cético da questão ambiental,
já deixou de ser só ambiental há muito tempo. Sim, já foi provado que são oportunidades financeiras. Eu acho que é essa a então, ideia. São as duas coisas andando juntas. E eu juntas gosto hoje. muito de trazer sempre o exemplo de pequenas empresas para mostrar isso. Se você é uma empresa pequena, mas enxerga oportunidade, já começa à frente pensar como fazer um relatório, como organizar, porque isso vai te dar abertura para novos clientes. Com certeza. Né? As pequenas e médias empresas, elas, na teoria, já até deveriam estar avaliando riscos, né, no geral, mas eu acho que agora com essa mudança de sustentabilidade, é uma oportunidade delas fazerem essa avaliação do risco delas, tanto de transição quanto físico. Então, por exemplo, uns exemplos para o pessoal entender, Vitor, o que é isso? Então, assim, físicos, entender quais são os riscos, e não precisa ser nada super elaborado, às vezes elas vão precisar de um auxílio para fazer isso, mas entender, assim, a gente tem algum risco físico de desastres naturais, o que vai significar, certo? A gente está perto de um rio, se o rio, tiver uma enchente aqui, quantos dias a gente vai ficar fechado? Os nossos clientes vão continuar comprando da gente, eles vão conseguir chegar até a gente, os nossos funcionários vão conseguir chegar até a gente, né? Ou, e como que a gente vai estar preparado para isso? Uma análise de colocar no papel e enxergar, né? E enxergar, exatamente, para fazer uma decisão, às vezes até de mudar de lugar, e é isso que está acontecendo em muitos casos, né? Sim. E daí a gente volta de novo para outro participante, que é o dono, né? O dono do imóvel, ele já tem que entender essas coisas, que cada vez mais vai ser uma preocupação. E a gente estava discutindo sobre o Rio Grande do Sul antes, né? Isso, verdade. Interessante citar. Foi, eu acho que um exemplo super claro de que as cidades não estão preparadas. As pessoas, muitas, né, nem passavam na cabeça delas essa possibilidade. E as empresas, então... As empresas também não estão preparadas para esse tipo de risco. Muitas não estão. Porque não era comum antigamente a empresa analisar esses riscos, porque eu sempre falo, né, a questão climática, a gente cresceu tendo um dia da árvore. Era uma coisa tão distante pra gente que a gente faz parte desse clima, dessa natureza. Né? E assim, eu acho que o exemplo clássico disso são as seguradoras que estão refazendo os modelos financeiros delas para entender melhor o risco, né? Porque é assim que a seguradora funciona, ela vê qual que é o risco de um evento acontecer, falando especificamente de clima, né? Em 100 anos, quantas vezes a gente vai ter uma enchente, quantas vezes a gente vai ter um furacão, Então, assim, elas já estão refazendo esses cálculos, porque elas já entenderam que o que acontecia a cada 100 anos, 2 vezes, 3 vezes a cada 100 anos, de repente vai ser 5, né? Então elas vão ter que pagar os segurados 5 vezes. E a própria empresa que pede o seguro, ela tem que ter uma análise desses efeitos climáticos, os riscos físicos, né, para poder apresentar para a seguradora. Sim, e a seguradora na verdade para ela saber, eu vou conseguir ter o seguro nesse imóvel, eu vou conseguir segurar minha loja, né? Às vezes aluga um espaço e não se deu conta. Fala um pouco pra gente, Vitor, já que tu tem essa ideia econômica também, esses impactos no setor de seguradoras. As seguradoras, tu enxerga assim que elas não estavam preparadas para avaliar esse tipo de risco climático? Eu acho que por muito tempo foi negligenciado o impacto das mudanças. Então eu acho que veio uma série de eventos climáticos, assim, pensando no mundo inteiro. A gente teve enchentes históricas na China, a gente teve queimadas aqui na Austrália, queimadas está acontecendo agora no Brasil, queimadas nos Estados Unidos, enchentes na Índia. Então, assim, enchentes no Brasil, enchentes aqui... mais comum, né? Cada vez mais comum. Então, assim, daí houve um choque e as seguradoras disseram, cara, a gente tem que repensar. E, assim, eu não sou da indústria, eu não sei se já é né, não sei quanto já tem acontecido, mas sim, por exemplo, na Austrália a gente viu uma das coisas que
que mais gerou inflação na Austrália nos últimos anos foi o seguro. E continua. E essa é a minha visão disso. A minha visão é que eles ainda, e a gente lê algumas reportagens e tudo, né? É que eles ainda estão tentando achar o equilíbrio, o novo equilíbrio da precificação do produto deles com os riscos climáticos envolvidos. E daí a gente pode falar até de novas doenças e tudo mais, também para eles, né? Seguro de saúde e tudo mais. Sim. A gente vai ter mais uma pandemia? A pandemia a cada 200 anos ou vai ser uma pandemia a cada 5 anos? E agora vamos entender assim na prática, porque tu falou dos riscos dos riscos físicos. Isso. E agora traz pra gente os riscos transacionais. Transicionais. Então, os riscos de transição. De transição, mais fácil. A tradução às vezes nos pega, né? Vamos lá. Então, de transição, a gente volta para aquela questão de clientes, a gente volta para a questão de demanda de produtos, né? Então, voltando um pouco para a minha realidade ali, né? Fundos de investimento, certo? Saiu uma pesquisa recente da Morgan Stanley que achou que 77% dos investidores já se preocupam com sustentabilidade. Não quer dizer que eles façam toda a decisão de investimento baseada em sustentabilidade, não é isso, mas é uma consideração, certo? E isso que a gente está começando, assim, está começando a ficar um tópico mais relevante, certo? Então a gente imagina que daqui a um tempo vai ganhar mais e mais relevância, né? Com todas as regulações, os reports e tudo mais, né? Então, sim, é uma área que, por exemplo, os investidores estão prestando atenção. A gente falou, outra área do setor imobiliário. Quem estiver alugando está prestando atenção. É isso que eu ia te falar. Eu vejo que o locatário está prestando mais atenção no lugar que ele mora, se o lugar já tem uma política de separação de lixo, se tem painel solar, se tem água da chuva e composteira. Eu percebo essas questões. E também para quem vai comprar um imóvel, eu digo o investidor que vai construir, para entender o risco naquela área daquele imóvel, ou se aquele local é um local que é mais suscetível a problemas, a menos. Então, saber hoje falar sobre esse assunto, ele é muito importante. Eu acho que foi semana passada que viralizou um vídeo na Califórnia das casas, posso estar errado, eu sei que era Califórnia, mas se eu não me engano em Malibu, desabando dentro da água, né? Então, e a gente tá falando de casas de alguns milhões de dólares, milhões né? Até, é muito dinheiro, né? Então, assim, sim cada vez ficando mais em evidência. E outra coisa, Vitor, que eu acho que a gente podia já indo pra finaleira e conversar, a gente sabe, né, que no Brasil tem algumas certificações, alguns prédios, aqui na Austrália também, então a gente volta a falar dos Green Buildings na Austrália e dos Neighbours, né? Que são certificações interessantes, né? Que as empresas estão buscando ter e também que envolve a parte da construção, do prédio e também do operacional. Explica um pouquinho rapidinho pra gente falar, porque são também certificações que no Brasil tem com outros nomes, mas também trabalham com as questões de certificações. Sim, eu não estou tão por dentro assim do Brasil, mas aqui na Austrália a gente tem duas principais, que são Neighbours e Green Star. O Green Star é mais usado para o prédio em si, pela construção, então é mais aquela ideia do carbono incorporado no prédio, né? E tem mais questões de ambiente, se é bem ventilado, coisas assim. E o Neighbours é mais operacional, então a gente tem de energia, lixo, água, né? De quão eficiente é nas operações aquele prédio, né? Então vai considerar até mesmo qual a ocupação do prédio, né? O prédio consome X energia,
comparado a prédios equivalentes, né? Consome mais, menos, o elevador é mais eficiente, a luz é de LED, né? Vai medir esse consumo. E isso não impede que tu tenha uma certificação e a outra não, Não, você né? pode ter as duas, pode ter uma, e vai depender da necessidade. E se um construtor tem interesse de ir atrás dessas certificações para ele, né, buscar construir prédios com essas certificações, isso acontece como? Sim, eles podem, para uma seguir construtora... uma metodologia? Sim, e assim, eles podem procurar instrução sobre como conseguir a certificação Green Star para o business dele, né? Ele poder e saber como adquirir uma certificação Green Star, e a mesma coisa Neighbors. O Neighbors é uma coisa constante, né? Que precisa ser renovado todo ano. Mas sim, se o construtor já tiver como mostrar que o prédio dele já é eficiente na construção com o Green Star, por exemplo, com certeza vai tornar aquele prédio mais atrativo. E até o setor imobiliário que tem interesse de participar, né, desses tipos de imóveis, né, dessas vendas para investors, tem que entender também o que envolve, né? Então é o que a gente fala, volta de novo para a educação dessa parte. E né? existe uma curva de aprendizado bem grande, e como as coisas estão mudando constantemente, a gente precisa ficar constantemente se atualizando. Eu e as empresas até queria aproveitar, já que a gente está finalizando, e falar um pouco dessas questões reais que a gente fala, né? Eu fui para Sydney há umas 3 semanas atrás e eu peguei um voo de uma empresa aérea e eu sempre levo o meu copo, né? E quando a menina, a aeromoça, né, chegou e me perguntou se eu queria chá, café, eu falei, eu quero um chá, e eu prontamente dei o copo para ela e ela ficou um pouco, né, paralisada, sem entender, e ela falou, não. Aí eu falei, por que não, né? Ela, não, porque eu vou colocar no copo da empresa. Era o copinho que a gente fala, era o copo de papel, mas a gente sabe que não é papel, tem uma camada de plástico e tal, mas não é nisso que eu queria falar. Aí eu falei assim, mas é copo. E ela, mas pode derramar nas pessoas. Aí eu fiquei tipo assim, mas é copo? Mas ela terminou botando no copo deles. E eu peguei, né, despejei no meu copo. E foi interessante porque eu até fiz um post no LinkedIn sobre isso. Só que o mais interessante que eu queria dizer é isso. As pessoas não estão educadas, as empresas já estão com grandes comprometimentos, com vários, né, relatórios. Só que as pessoas que estão dentro da empresa não estão preparadas. Elas esbarram nessa... Então, de novo, elas criam as políticas, mas às vezes esquecem de treinar quem vai implementar essas políticas e quem vai poder fazer a diferença culturalmente, né? Levar isso a sério mesmo que faz toda a diferença. E virar uma coisa natural, né? Em termos de sociedade, as pessoas entenderem que, como foi muito usado, né? O novo normal deveria ser usar um copo retornável, não ter barreiras. Voltar, porque eu digo voltar porque empresas antigas, eu me lembro do meu avô, o vô levava os garfinhos, né? E eram os garfinhos de metal das empresas, né? De épocas de empresa, que na verdade não era para levar os garfinhos, mas ele levava. E eu me lembro de ter, quando eu era pequena, na gaveta, assim, dos meus avós, as marcas das empresas. Também, que era outra visão, né? Vamos lavar esse talher, né? Não vamos botar fora, mas ficou muito fácil hoje o colocar fora, né? Muito, muito. Vitor, a gente tem sempre muito assunto, né? E agora, antes de finalizar, me veio outra pergunta que eu acho que é bem interessante, falando um pouco na visão de Austrália, de eventos, mas também pensando em eventos no mundo todo, que teve, né, as Olimpíadas no Rio de Janeiro, e a gente vai ter, né, em 2032 as Olimpíadas aqui na Austrália, em Brisbane, que é a cidade aqui próxima, que é onde tu vive. E a minha pergunta é, pensando, né, nessa questão das Olimpíadas, né, e vamos também pensar numa visão maior de eventos, se a gente falar de Brasil, mas como hoje tu vê que a pessoa que quer prestar algum serviço para as Olimpíadas dentro dessa parte de construção tem que começar a enxergar dentro desses quesitos que a gente sabe que eles estão,
querendo redução de carbono, apresentar uns Jogos Olímpicos, né, com um carbono negativo, né, net zero, né, como eles enxergam, como eles falam. O Comitê Olímpico Internacional já deixou claro que o objetivo é reduzir as emissões dos Jogos Olímpicos. Isso já é visto nas Olimpíadas, em certas formas da reutilização de estádios que já existem, em vez daquela construção de novos estádios e tudo mais. Isso está sendo um tópico aqui em Brisbane, ainda existe um debate. Nunca é fácil, né, decidir se constrói um novo, se não, qual é o tempo de utilização dos atuais, enfim, toda uma outra história, né? Tá. Mas sim, com certeza, se esse é o objetivo, uma vez, né, vem lá de cima, o objetivo é reduzir. Como vai reduzir? Cara, vai ser o departamento de compras e vai estar super atento às empresas, possibilidades de empresas que vão oferecer um serviço que tenha uma certificação ambiental, que tenha uma prática melhor, que tenha experiência em redução de resíduos e tudo mais. Então, para construção entra total em tudo que a gente falou, né? Utilização de material, técnicas de construção, para conseguir atingir esses objetivos. E daí a gente vai... A gente fala dos serviços, desde o transporte, limpeza... Com certeza, a minha visão é de lixo, que todos os serviços envolvidos eles vão ser mais criteriosos em escolher quem que vai prestar esses serviços. E os que, lógico, se eles não tiverem nenhuma opção, eles vão ter que ir com o que tem, mas as pessoas estão cada vez mais atentas a fazer. Então, quem tiver o serviço que eles precisam para oferecer, vão se dar bem. A gente vê isso atualmente no mercado imobiliário aqui da Austrália. A gente teve uma crise com essa coisa de trabalhar de casa e tudo mais. Os escritórios tiveram uma redução de ocupação na Austrália toda. E a gente vê uma tendência de que os escritórios com melhores credenciais, e daí, de novo, a gente não está falando só de meio ambiente, né? Também, muito importante, mas no social, ou seja, escritórios que são mais confortáveis para os trabalhadores, que têm fácil acesso. Aí entra o ESG, né? O ESG total. Esses são os que estão se dando melhor, que estão sofrendo menos. Aquele predinho que foi abandonado, que os donos disseram assim, não abandonado modo de dizer, né? Mas que os donos não querem investir, tá bom assim. Tem prédios completamente vazios. E até porque hoje tem muito essa visão do coworking, né? Das pessoas trabalharem juntas em mesas, né? Que isso também termina facilitando, mudou o estilo do escritório. Na verdade, ainda estamos num processo bem importante de mudança de espaços de trabalho. Mas e não é só nisso, né? A nossa economia... Sabe que é interessante isso que tu citou? Eu fiz um projeto para uma empresa de plantas. Eles fornecem plantas para shopping centers. E o shopping center vai ser uns, né, que vão ter que apresentar, e eles já estão organizando de como eles vão mostrar para esses locais o que eles estão fazendo de política de redução e envolve as plantas. E é muito legal isso que tu citou, porque eu às vezes ainda vejo prédios com plantas de plástico e eu fico, nossa, não tem cabimento. E aí eu linko com um podcast passado que eu fiz, que eu entrevistei o pessoal do CBIM, que é um pessoal que faz limpeza das águas aqui em Sydney, e eles falaram que muitos dos lixos que eles têm encontrado nas lixeiras são os fake plants, as plantas artificiais. Olha que interessante isso. Estão sendo substituídas potencialmente. E vai mudar de novo, porque eles estavam explicando que muitos dos estádios, parques, eles estão botando plantas artificiais. Só que hoje a coisa vai voltar a mudar de novo. Isso como começou 10 anos atrás, provavelmente. Os prédios com certificações de circulação de ar, de melhor circulação de ar, de plantas, de qualidade do ar e tudo mais. Hoje a gente vê, tem um prédio sendo construído do outro lado da rua de onde eu trabalho, e a gente já vê os espaços que vão ter em vários andares, eles vão ter jardins. Sim, né? sim.
pelo prédio, né? Não só em um andar, Tem mas muitos vários prédios que usam a andares. parte de cima para composteira e para estimular um garden, né? Um jardim comunitário, né? Onde Também. as pessoas possam... Porque aí volta, né, o ESG, porque está tudo envolvendo não só a planta, o verde, né, de alguma forma a captura de carbono, Sim. mas também o envolvimento social entre as pessoas. O bem-estar das pessoas que usam aquele de um espaço. compartilhar com o outro as suas ervinhas, né, as suas plantas, seu alface, Com então certeza. é tudo envolvido. Essa parte eu acho muito legal, a gente podia ficar falando horas aqui, mas essa questão dessa empresa eu achei muito legal porque eles me procuraram dizendo assim, a gente também quer estar dentro de green buildings e a gente quer mostrar que a gente tem uma preocupação, todo um design das plantas e também os potinhos mesmo das plantas, eles não jogam fora. Eles reusam, eles mandam para uma empresa de reciclagem, então eles já têm tudo em relatórios, o que eles fazem com a planta que depois está morta. Documentação é bem importante, é o segredo, então, né, Vitor? As empresas conseguirem documentar o que elas estão fazendo, pensando, né, pensando em negócio, né? Se elas só fizerem e não documentarem, infelizmente não se vê tanto benefício. Lógico, né? Que vai ter o benefício, seja ele social mas ou tem que do meio documentar. ambiente, mas a documentação na hora de pensar em negócio, em né, financiamento, em conseguir novas oportunidades, tem que documentar e medir, né, Vitor? Acho que é esse o segredo, exatamente. né? Medir, eu diria medir e daí documentar. É isso aí, muito bom, muito bom. Então, Vitor, primeiro assim, queria agradecer imensamente, adoro conversar contigo. Obrigado a você. A gente sempre, né, troca ideias, aprende um com o outro, são setores diferentes que estão sempre integrados, né, as nossas áreas estão integradas. E para finalizar, eu queria então que tu me desse uma dica de livro, né, ou de documentário, algo que te tocou e que tu acha interessante, que todo mundo deveria pelo menos ler ou pensar, né, em alguma visão que um livro te trouxe. E também a última pergunta é do Trailblazer, né, que quer dizer pioneiro, e para ti o que significa ser, né, uma empresa Trailblazer? Então, eu vou repetir. Eu vou tentar me dar esse luxo de repetir. Luxo, tá bom. Que eu comentei no outro podcast, eu acho que o Dennett Economics... Economia Dennett. Eu acabei só lendo em inglês, então... que é esse livro aqui. Ele... eu achei ele ótimo, tendo estudado economia e daí tendo a oportunidade de ler o livro de uma economista de Oxford que decidiu com as frustrações dela ou questionamentos de algumas questões da economia, que eu já me fazia esses questionamentos. Interessante, Vitor. E ver alguém, né, pondo isso no papel depois de muita pesquisa é muito interessante. Então, de ver como a gente deveria estar enxergando a economia, né? Não só imaginando gráficos e números e lembrando que a gente está falando de sociedade, pessoas, né? Então, é muito interessante mesmo. Eu gosto muito do Dennett e até queria mencionar que a empresa, a Conexus, a nossa empresa, ela aplicou para ser uma organização em ação da Dennett. E esse ano, assim como ano passado, a gente organizou o Global Dennett Day. É muito legal e a gente vai esse ano organizar de novo, vai botar fotos e tudo, mas tá os convidados, né? Porque a gente traz pessoas, né, para falar e depois a gente une numa mesa, assim, várias a audiência para discutir, desenhar o Donut, né, que é a ideia do Donut, e pensar nas limites, né, planetários e sociais, e como a gente se encaixa nesse equilíbrio. E é muito interessante porque gera discussão e como vamos colocar em ação, porque eu acho que o mais difícil é como vamos colocar em ação e praticar realmente, né. E a outra pergunta, o Trailblazer. Para a segunda de novo, e é genuíno, eu acredito nisso mesmo. Eu acho que pessoas, empresas, elas têm que estar abertas para mudança. Então, hoje a gente vê uma revolução tecnológica, que todo mundo acha, né, bonitinho, legal, mas sim, as pessoas têm que estar abertas e querer mudar,
porque a gente já viu no passado empresas que tiveram alta resistência à mudança, acabaram falhando. E, de novo, eu acho que na parte de sustentabilidade, essa é outra revolução que está acontecendo e gostaria eu que fosse só uma revolução por opção, mas agora já virou necessidade há algum tempo. Infelizmente. E vai acontecer. De novo, bom se tivesse sido um pouco antecipado, com mais tempo, com mais... né, por uma questão de querer, agora é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência nossa, né? Nossa, exatamente. Porque eu sempre falo, a natureza se regenera, ela volta. Sim. Então, se tudo acontecer e acabar, ela vai voltar, né? A gente não tem essa mesma expectativa, então a gente precisa pensar que a gente está fazendo algo para colaborar com a gente. Com certeza. Mas é isso, aceitar a mudança e quando você aceita a mudança, você consegue tirar vantagem das oportunidades. Se você não aceita, a mudança vai acontecer. Eu achei muito interessante isso que tu falou, das empresas que não aceitaram a mudança. E a gente viu, né, tem exemplos enormes de empresas, se a gente buscar, que não foram mudando e essas não mudanças causaram, né, o fim das empresas. Né? E a gente vê grandes empresas hoje mudando, como eu falei o exemplo da BHP. Ela percebeu, se a gente não mudar a nossa estratégia e querer... seria muito confortável para eles, né? Continuar minerando ali o carvão deles, tá ali, as minas estavam lá, o equipamento estava lá, era só continuar. Eles disseram, se a gente continuar por esse caminho, exclusivamente por esse caminho, né? Não vamos ser hipócritas, dizer que eles vão parar de minerar. Não vão, mas assim... Vão se adequando. E é exatamente se adequar. É isso que as pessoas têm que entender. Não precisa... amanhã, para de fazer o que está fazendo e vai fazer outra coisa. Não, mas aceita a mudança. Sabe o que eu acho, Vitor? Eu acho que é a união de políticas públicas, as pessoas começarem a puxar para a mudança e elas começam a fazer a mudança acontecer. Então, a política vem, né? Então, aqui está vindo a regulação. Não tem mais uma recomendação, é algo que precisa. E as pessoas puxarem para essa mudança, não tem como sair mais desse mundo. E aqui eu diria que em certos aspectos, até a iniciativa privada está se antecipando com certeza. A iniciativa pública. Em vários aspectos. Eles que estão puxando isso. Também acho, eu percebo isso. Até por questão de startups, de auxiliar mudanças, inovações, a privada está colaborando muito para que isso aconteça. Até porque às vezes a iniciativa pública acaba não conseguindo acompanhar a evolução, né? Pro bem e pro mal, em algumas vezes, mas essa é a realidade. Vitor, adorei, muito bom legal, conversar com o Vitor aqui, sempre ótimo. Eu vou colocar aqui na descrição o teu LinkedIn, a informação do livro, informações. E para quem, então quiser saber mais de carbono, como a gente começa práticas de redução de carbono, de ESG, de sustentabilidade dentro das empresas e começa a fazer essa redução e também a entender essas novas oportunidades. Começa a acompanhar a gente aqui no canal, esse tal de carbono. Eu sou a Francine, vou colocar também aqui as redes sociais para vocês seguirem a gente no LinkedIn, no Instagram, aqui no canal do YouTube. Entra no canal, ativa o sininho, né, que é importante. Então se inscreva e assine o sininho, que isso ajuda a essa informação, a essa educação que a gente está querendo trazer, se espalhar mais rápido, né, para as pessoas. Essa é a ideia do nosso podcast. Legal. Obrigadão, querido, adorei. Obrigado você, Fran. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.